Alô, gente, tudo bem? Tô meio nervosa. Talvez o vídeo de hoje seja meio polêmico, então senta aí pra gente conversar. Às vezes eu recebo alguns comentários um pouco ofensivos e desnecessários, tipo, olhando de primeira assim, pensei que fosse um menino. Risos. Manda bem, mas pensei que fosse um menino até começar a cantar. Parece um menino. Tá bem. Mas eu também recebo alguns comentários carinhosos, como bonito, lindo. Que eu não sei exatamente se a pessoa tava falando sério ou se foi um erro de digitação. Aí esses dias eu postei na internet que eu pretendia fazer um vídeo respondendo perguntas, e algumas perguntas que eu recebi chamaram minha atenção, como por exemplo, Lui, por qual pronome você gosta de ser tratada? E outras que eu recebi no Ask em anônimo, então não sei quem perguntou, mas foi o seguinte: Lui, você já questionou o seu gênero? Sabe alguma coisa sobre transgêneros, etc? Já te perguntaram se era um menino? Se sim, como reagiu? Já te confundiram com um homem alguma vez? Eu fiquei bem surpresa com essas perguntas porque eu não imaginava que essa era uma dúvida ou uma curiosidade que as pessoas tinham sobre mim. Mas eu achei que não seria legal responder essas perguntas num vídeo com várias outras perguntas porque essa questão merece um cuidado especial. Antes de começar, eu queria falar um negócio muito sério. Eu vou falar sobre a minha história nesse vídeo. Mas o mundo é muito grande, gente. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, cada uma com uma história diferente. Eu espero que ninguém veja esse vídeo e pense que com a minha história é possível explicar a história de todas as outras pessoas do mundo. É possível que algumas pessoas, especialmente meninas, vejam esse vídeo e se identifiquem de alguma forma, mas muita gente não vai se sentir contemplada pelas coisas que eu vou falar aqui. Então eu espero que nenhuma pessoa veja esse vídeo e se sinta ofendida com alguma coisa que eu disser, assim como eu espero também não diminuir nem silenciar a vivência de ninguém. Então, duas regras básicas para você continuar a assistir esse vídeo. 1. Respeitar a minha vivência. 2. Respeitar a vivência de outras pessoas. Tá? Então, vamos lá. Então, pessoa que me perguntou no Ask se eu já questionei o meu gênero, sim, eu já questionei o meu gênero. E isso começou quando eu era criança. O problema do gênero é que ele é imposto, e ele serve para manter um sistema hierárquico. O problema do gênero é o gênero, na verdade. Tá, vamos pensar em um negócio aqui. Existem duas caixas. Uma caixa para meninos e uma caixa para meninas. Do começo ao fim desse vídeo, vamos pensar nessas caixas. Quando descobrem nosso sexo por meio de ultrassom ou quando a gente nasce, nos é dada uma dessas caixas. Dentro dessas caixas tem um manual de instrução com normas que nos são impostas sobre como ser um menino e como ser uma menina. Quando eu nasci, me deram a caixinha das meninas. E o que tinha nessa caixinha? Dentre várias outras coisas, tinha que eu precisava gostar de rosa, eu tinha que usar vestido, eu tinha que ser quieta, tranquila, delicada, sentar direito, brincar de casinha, brincar de boneca. É como se isso fosse um treinamento para quando essa menina se transformar numa mulher. Brincar de casinha para cuidar de uma casa, brincar de boneca para ser mãe, usar vestido, querer passar maquiagem, pintar a unha e se transformar no que se espera de uma mulher. Eu era uma criança muito ativa, até que eu gostava de brincar de boneca, mas eu preferia brincar com uma bola, subir em árvore, pular muro. Eu tava sempre cheia de roxo na perna, com o cotovelo ralado. Eu pensava que desperdício usar um vestido ser uma roupa desconfortável que não te possibilita subir numa árvore, por exemplo. Além de que eu achava meio feio um pedaço de pano reto. Até hoje eu adoro a seção masculina de roupa infantil, porque eu tenho 1,58 m, mas gosto, admiro, desejo. Aí certa vez, quando eu ainda era bem pequenininha, eu olhei aquela caixa dos meninos e pensei, poxa, não é justo isso aí. Aquela caixa é muito mais legal, é muito mais divertida, tem muito mais a ver comigo. O manual de instrução daquela caixa diz que a gente pode correr, pode brincar de bola, pode pular muro, pode subir em árvore, pode usar calça e camiseta, que a gente é forte, a gente é corajoso, a gente é importante, a gente vai crescer e vai ser muito massa. Eu não sabia ainda o que significava privilégio, mas eu já olhava para aquela caixa dos meninos e pensava, não tá certo isso aí. Aí eu pensei assim, bem, minha caixa das meninas, não gosto muito dela. Existe uma outra caixa, gostei um pouquinho mais. Vou seguir esse manual de instrução então. O que eu preciso fazer pra receber essa caixinha tão legal que eu queria tanto ser um menino? E eu acreditei naquilo ali com toda a força do meu pequeno ser e cheguei até a pensar que um dia eu iria me tornar um homem quando eu crescesse. Eu não tinha bem essa ideia na minha cabeça que eu me tornaria um homem, mas eu pensava que a minha voz ia engrossar,
Isso não aconteceu mesmo, como vocês podem perceber, que eu ia ter barba, porque essa era a ideia que eu tinha de meninos quando cresciam. E aí aqui entra um outro problema do gênero. Você não pode desrespeitar as normas. Se a caixa das meninas foi dada pra você, você tem que seguir aquilo ali pro resto da sua vida e não vem questionar não, minha querida. Aí na escola o que falavam de mim? Que eu parecia um menino, que eu queria ser um menino, que eu pensava que eu podia ser um menino, só faltava eu gostar de menina também. Poxa, que absurdo eu gostar de menina, né? E fora da escola eu também passava por umas situações complicadas. As pessoas na rua pensavam que eu era um menino. Eu saía com os meus pais e perguntavam como é que é o nome do seu filho. Era um pouco constrangedor pra mim. Na verdade era bem constrangedor pra mim, porque eu pensava, eu não tô seguindo direito esse negócio que se chama viver. Tem alguma coisa errada comigo. Só que as pessoas se confundiam comigo porque criança é quase tudo igual. Quando você tá na rua e vê crianças, você só pensa que elas são meninos ou meninas por causa das coisas das caixinhas. Cabelo curto ou cabelo comprido, se tem brinco, qual roupa tá usando. É isso que diferencia as crianças. E eu deixava as pessoas meio confusas. Os meus pais sempre foram muito legais comigo. Eles deixaram que eu me expressasse da forma que eu quisesse quando eu era criança. Só que um dia eles falaram pra mim o seguinte: se você se incomoda tanto com isso, se você se sente desconfortável com o que as pessoas falam, por que você não muda um pouquinho? Vai dar uma olhadinha naquela caixa das meninas, vê se você se adapta. E o problema é que eu realmente me sentia desconfortável com aquela situação. Mas não era comigo que eu me sentia desconfortável. Eu fui uma criança muito feliz. Eu tava super ocupada ralando o joelho, pulando o muro e catando jabuticaba. O que me incomodava era como as pessoas reagiam à maneira como eu vivia. Quando a gente é adulto, a gente consegue entender aquele ditado que diz antes só do que mal acompanhado. Só que quando a gente é criança é muito difícil ser solitária, não ter amigos na escola, ser alvo de piada. É chato quando as pessoas olham pra você e começam a rir. É chato isso, tá? É muito chato. É horrível isso. O mundo te ensina que você não deve questionar as coisas. Você só tem que aceitar. Quando eu comecei a pensar assim, e eu já era um pouquinho maior, eu tentei me adequar ao padrão. Essa fase também não durou muito tempo, porque é muito difícil você viver tentando ser uma pessoa que você não é. Daí eu virei adolescente, mudei de colégio, fui pro ensino médio, e apesar de o ensino médio ser um momento muito difícil na vida de quase todo adolescente, principalmente daquele adolescente que não se enquadra nos padrões. Eu não sei como alguém tem saudade do ensino médio. Mas o ensino médio foi um momento importante na minha vida, porque eu conheci pessoas diferentes e eu conheci meninas que eram muito parecidas comigo. E foi quando eu percebi que na verdade eu não era uma exceção no mundo, uma raridade, que nossa, meu Deus, eu sou muito errada. Talvez o problema não fosse comigo, porque tem várias outras meninas parecidas comigo. E naquele momento isso me deixou feliz, porque eu senti um alívio. Só que mesmo assim, eu ainda tinha essa inquietação dentro de mim. Eu achava que eu era muito estranha, que alguma coisa estava errada. Até que eu entrei na faculdade, com 17 anos, e conheci o feminismo. Obrigada, mulheres maravilhosas, pelo feminismo nosso de cada dia. Cara, o mundo mudou pra mim. Eu percebi que o problema não era comigo. O problema naquelas malditas caixinhas. Eu sabia que tinha uma coisa errada naquelas caixinhas. Aquelas caixinhas não eram coisas naturais que vieram junto com o mundo. Não, aquelas caixinhas foram criadas, foram construídas pela sociedade. A prova disso é que essas caixinhas mudam com o tempo, de acordo com a cultura, mas não muito, que é pra não desestabilizar a ordem. E essas caixinhas servem pra sustentar uma ideologia, um sistema hierárquico segundo o qual a mulher é inferior ao homem. E esse sistema é mantido de várias formas por várias instituições diferentes e por meio de vários discursos. O tempo inteiro, na verdade, a gente tá mantendo esse sistema e sustentando a existência dessas caixinhas. Por isso é muito difícil romper com esse sistema. Eu não sei se isso é possível, se um dia a gente vai chegar lá, mas eu gostaria muito que as crianças não precisassem passar pelas coisas que eu passei. E eu digo isso sabendo que tem pessoas que passaram por violências muito piores do que as que eu passei. Eu ficaria muito feliz se as crianças pudessem descobrir e desenvolver suas potencialidades sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de imposição. E eu acho que a gente tem uma função e um dever nesse sentido, que é discutir, questionar e problematizar essas questões. Mas eu queria fazer um pedido muito sério. Vamos debater com responsabilidade? Não vamos deixar que o nosso conhecimento teórico, ou mesmo que o nosso conhecimento empírico, que a nossa vertente teórica, que a nossa concepção de mundo seja mais forte que a nossa empatia, que o nosso respeito pelas pessoas. Agora, respondendo à pergunta por qual pronome você gosta de ser tratada, eu gosto de ser tratada pelo pronome feminino. Eu não gosto quando as pessoas dizem que eu pareço um menino, porque isso me remete àquelas caixinhas e eu não acredito nelas, mas eu também não me incomodo quando alguém me pergunta por
por qual pronome eu gosto de ser chamada, porque eu sei que é uma questão de respeito e de carinho que as pessoas têm. Eu espero que esse vídeo tenha sido reconfortante ou pelo menos interessante pra alguém que assistiu. Se você tiver vontade de compartilhar a sua história, se você quiser escrever aqui embaixo nos comentários, eu realmente vou ficar muito feliz em ler, porque eu acho que a internet proporciona esse tipo de encontro e pode ser um espaço de diálogo muito importante se a gente souber como debater. Então é isso, gente. Mais uma vez quero dizer que eu espero não ter ofendido ninguém com esse vídeo, não era minha intenção de forma nenhuma. Essa é a minha vivência e eu sei que todo mundo tem a sua. E se alguém tiver alguma pergunta pra fazer pra mim sobre um assunto que não seja esse, eu ainda vou fazer aquele vídeo respondendo perguntas, tá bem? Abracinho você, beijo, tchau!